Olá, paz do Senhor, um feliz ano novo para você, um ano abençoado para você e para sua família. Vamos deixar mais algumas mensagens. Se inicia hoje as mensagens, são mensagens curtas, mensagens sinalizadoras. Essas mensagens servem de despertamento para que você analise e pense sobre o assunto, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Queremos informar que temos visto Deus curar muitas pessoas. Temos testemunhos de curas. Oramos por um homem que tinha 40 anos, as pernas cheias de ferida, e em um mês, para a honra e glória do Senhor, as feridas desse homem cicatrizaram. Esse homem, ele trabalha na rua Vieira Bueno, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ele está lá, eu dou testemunho, muitas pessoas vão lá olhar e ele mostra a perna, tem laudo médico que Jesus curou esse homem, e outros testemunhos. Nós não temos colocado muito no blog, na internet, porque tem estado tão banalizado os testemunhos de cura que a gente achou por melhor não botar. Mas se você quiser confirmar esse grande milagre, vá lá na rua Vieira Bueno, em São Cristóvão, procure o seu Tião. Ele é segurança da rua, ele é um tenente do exército aposentado, e ele vai mostrar para você as pernas dele, o que Jesus fez. Curou, cicatrizou aquelas pernas em 20, 25 dias, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Quero deixar para você uma mensagem que está baseada no livro de Atos, capítulo 2, que diz assim, a partir do versículo 36, diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós mataste, em outra versão, crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos, para ser salvos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amado ouvinte, temos vivido numa geração em que os cristãos atuais, eles vão para Rock in Rio, eles vão para shows, eles bebem, eles fumam, eles fazem tudo o que querem e bem entendem. Temos vivido uma geração cristã nesses dias, aonde o evangelho nunca foi tão pregado como tem sido pregado nos dias de hoje, mas eu nunca vi as pessoas tão distantes de Deus como nesses dias. Esses dias eu estive com um cristão que ele falou para mim que ele foi para um show de pagode. Não, rapaz, eu sou um cristão, rapaz, olha, nós estamos na graça. E eu falei para ele: rapaz, o apóstolo Paulo disse, não useis da liberdade que é em Cristo para dar ocasião à carne. E aquele irmão tão cauterizado, ele, na mente dele, ir para show de pagode não tem problema nenhum, ir para Rock in Rio não tem problema nenhum, beber para ele não tem problema nenhum. Ou seja, faz parte de uma geração que está com a mente cauterizada. Por quê? Porque não tem ouvido o Evangelho. Nessa passagem nós vemos que Pedro, quando ele foi pregar o Evangelho, teve 3.000 conversões nessa pregação de Pedro. Ele disse: olha, esse Jesus que vocês mataram, esse Jesus que vocês entregaram para ser morto, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Pedro, a todo momento, pregando o verdadeiro Evangelho, confrontou esses homens para que eles entendessem a situação que eles estavam diante de Deus. E quando esses homens, dessa passagem, da primeira pregação do Evangelho, eles entenderam, quando eles compreenderam a situação que eles estavam diante de Deus, eles perguntaram, a Bíblia diz que eles compungiram-se nos seus corações. O que a gente tem que fazer? E Pedro então disse: arrependam-se, vocês têm que se arrepender. O que é arrependimento? Voltar atrás, deixar de fazer. Ei, amado ouvinte, qual evangelho você tem pregado? Que tipo de evangelho você tem falado para as pessoas? O evangelho que nós temos visto nos dias de hoje, aonde você pode tudo, aonde tem se associado Deus à riqueza, aonde tem se associado Deus a bens financeiros? Ou o evangelho que mostra para o homem a situação que ele está, que mostra para o homem que ele está numa situação de pecado e que o salário do pecado leva para a morte? Ei, o título desta mensagem:
empreendedorismo, palavras motivacionais ou como tocar uma empresa? Que tipo de evangelho você tem pregado? O que você tem pregado para as pessoas? Esses dias eu fui pregar para uma moça, eu tenho ouvido muito isso. Eu fui pregar para uma moça e quando eu comecei a pregar o evangelho de Jesus, ela começou a chorar e disse para mim: pastor, eu estou com medo, pastor, eu estou com medo. Ela sentiu medo. Por quê? Porque eu preguei para ela sobre a ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra. Eu preguei para ela quem teria que ser pendurada numa cruz. Eu mostrei para ela que por causa dos pecados dela, ela deveria ser crucificada na cruz. Eu mostrei para ela, dentro da Bíblia, que Jesus levou os pecados dela, Jesus morreu no lugar dela. Eu mostrei para ela que em Isaías 53 diz que Deus matou Jesus por ela, e ela sentiu medo, ela sentiu pavor. Ela disse: pastor, se o gato pular aqui, não esquenta a cabeça não, tá, meu irmão? Aqui na casa que a gente está tem um gatinho abençoado, pode ficar despreocupado. Vai ser até bom, você que gosta de animal, você vai ver um gato no meio da mensagem. Eu mostrei para ela a situação de pecado que ela estava. E ela: então, pastor, eu estou com medo, pastor. Eu fiquei com medo. E hoje serve a Jesus. Eu tenho pregado para pessoas, amado ouvinte, que as pessoas dizem para mim: eu nunca ouvi isso na igreja. Por quê? Porque a igreja hoje virou empreendedorismo. Se você quer aprender como tocar uma empresa, se você quer aprender como fazer negócio, se você quer aprender, vai para o grupo da maioria das igrejas, que só prega a palavra motivacional, só prega palavras de empreendedorismo, não prega o evangelho, não prega contra o pecado. Adultério é pecado, você adultera, você vai para o inferno. Homossexualismo é pecado, é prática pecaminosa. É prática pecaminosa. Transaçãozinha pequenininha aqui e ali é pecado, vai levar para o inferno. Ei, que tipo de evangelho você tem ouvido? Que tipo de evangelho você tem pregado? Nós devemos informar as pessoas a situação que ela está. Nós devemos informar as pessoas através da Bíblia que Deus há de julgar o mundo. Existem centenas de milhares de versículos na Bíblia falando sobre a ira de Deus. As igrejas hoje não pregam sobre a ira de Deus, só pregam Deus é amor. Não, a Bíblia diz que Deus é amor, mas é fogo consumidor. A Bíblia diz para nós não levarmos em conta somente a bondade, mas também a severidade de Deus. Apocalipse, Isaías, Salmos, Provérbios, em toda a Bíblia você vai ver Deus falando que vai derramar as taças de ira dele sobre a terra, meu irmão, minha irmã. E você está se acomodando com esse evangelho? Você só está querendo ouvir o que te agrada? Hoje, um monte de pessoas que estão dentro da igreja são verdadeiros carnais, verdadeiros ímpios dentro da igreja. Pessoas que estão morrendo, indo para o inferno e estão sendo feitas cerimônia fúnebre como se ela fosse salva. Esses dias um pastor me convidou: pastor, tem como tu fazer cerimônia fúnebre de um rapaz que eu não vou poder? Eu falei: amém. Quando ele era da sua igreja, não, ele estava meio desviado. Eu falei: é mesmo, varão? E ele morreu como? Ele morreu vindo do show do Tiaguinho. Aí eu falei: como é que tu me chama para fazer uma cerimônia fúnebre de um rapaz desse? Não, pastor, ele amava Jesus da maneira dele. Não existe, falei para ele, não pode falar comigo, pastor. Falei: não existe amar Jesus da maneira que ele dele, não, meu irmão. Tem que amar Jesus do jeito que a Bíblia manda amar Jesus. Hoje nós estamos vivendo o evangelho modernista, um montão de pessoas que estão morrendo dentro da igreja, estão indo para dentro do inferno, meu irmão, e estão sendo feitas a cerimônia fúnebre. Está aqui o irmão salvo. Mentira que é salvo, rapaz. Mentira. Pastor, tu não pode julgar, pelos frutos conhecereis a árvore. Jesus falou: aquele que me ama tem os meus mandamentos, ou seja, tem conhecimento do que Deus quer. Aquele que me ama me obedece, aquele que me ama guarda a minha palavra. Não é assim não, meu irmão. Até para amar Deus você não pode criar um critério de amar Deus, não. Você tem que amar Deus pelo que a palavra te guia para amar Deus. Nós não podemos adorar Deus da maneira que a gente quer, nós não podemos fazer do jeito quando o Moisés fez o templo. Deus levou Moisés para o templo e deu todos os moldes do templo. Do jeito que Deus quer ser adorado, está na Bíblia como é que Deus quer ser adorado. O tipo de animal que Deus quer, a maneira que Deus quer, não é do jeito que a gente quer, não. Ei, qual evangelho que você tem ouvido?
E que evangelho que você tem pregado, meu irmão? Deus vai cobrar de você, hein? Pregue sobre o pecado. Avise a pessoa que ela está no pecado. Avise a pessoa que o caminho dela é de morte. Avise a pessoa que o salário do pecado é a morte, meu irmão. E você? Está gostando desse evangelho light, né? Você está gostando, tu está pensando que tu está passando ralado. Tu está dentro da igreja, faz o que quer, a hora que quer, no momento que quer, tu vai aos domingos, tu está pensando que Deus não está vendo o que você está fazendo. Tu está pensando que essa prática de pecado tua não vai te levar para a morte, não. Se converte, é o que Pedro falou, arrependei-vos. Olha o que Pedro falou: vocês mataram Jesus, vocês o crucificaram. Depois você lê a referência. Veja como Paulo pregava o evangelho, veja como Pedro pregava, veja como Jesus pregava o evangelho. Não é isso que nós temos visto, não, meu irmão. Os púlpitos das igrejas hoje viraram Sebrae. A maioria, não são todas, mas a maioria das igrejas hoje, os seus púlpitos se tornaram Sebrae. É palavra motivacional, é palavra sobre como abrir um negócio, é palavra, não, o púlpito da igreja é para pregar sobre pecado, o púlpito da igreja é para pregar sobre arrebatamento da igreja, o púlpito da igreja é para pregar sobre a vida de Jesus, o púlpito da igreja é para pregar o evangelho de Jesus, meu irmão. Não é para pregar palavras de empreendedorismo, não é para pregar palavra bonitinha, não, palavra motivacional, não, meu irmão. Que Deus abençoe você, que Deus fale ao seu coração. Até hoje tu estava inocente, a partir de agora tu não está, não. E você não tem que enganar os outros para levar para a igreja, não. Não vem dizer que Jesus vai resolver o problema dele, não, que Jesus não resolve o problema de ninguém. Jesus dá sabedoria e entendimento, capacita para a pessoa resolver. Não vem para trazer, vem para a pessoa dizendo: Jesus vai te dar um emprego bom, cara. Tu vai ver que isso é mentira, meu irmão. Isso é mentira. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus teve problema habitacional, não tinha onde morar. Ele disse: as raposas têm covis e as aves têm ninho, mas eu não tenho onde morar. Jesus, Marcos 3:21, diz que os seus parentes quiseram prendê-lo. A Bíblia diz em João 7 que os seus irmãos não acreditavam nele. Jesus teve problema de relacionamento. Jesus foi rejeitado, foi abandonado, mas ele decidiu: eu vou fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Deus abençoe você, meu irmão. Não existe evangelho para jovem, não existe evangelho para coroa, não existe evangelho para empregado. O evangelho é um só. O pecado, o salário do pecado é a morte. Deus abençoe a sua vida.